Olá, seja muito bem-vindo ao programa Rumo Certo. E hoje nós vamos falar sobre controle de estoque. Para conversar comigo, Bianca Fraga, que ela é consultora de negócios do setor de alimentos e bebidas. Bianca, seja muito bem-vinda. Obrigada, estou super feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, Bianca. Para a gente começar a nossa conversa, eu queria saber um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho. Você faz consultoria, né? Bom, eu sou consultora de mais de 900 negócios, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, focados em alimentos e bebidas, né? Então, bares, restaurantes, deliveries, padarias, confeitarias. Tem uma consultoria aí que já tem mais de 2 anos, mas eu estou há 11 anos no mercado gastronômico, já tem bastante tempo. E é uma consultoria financeira, uma consultoria sobre gestão, inclusive? É uma consultoria focada em gestão, finanças, precificação, processos, tudo que o empreendedor, micro e pequeno empreendedor voltado para a gastronomia, precisa saber para alavancar o negócio e crescer de forma sustentável. Tem uma demanda muito grande pelos seus serviços, eu digo, muita gente precisando desse auxílio, dessa consultoria. Como é que os nossos empresários têm se comportado? Qual é a realidade? Tem muita gente, assim, é uma demanda muito grande, principalmente depois desse processo todo de pandemia, né? Na pandemia a gente teve aí um aumento grande de empresários quase falindo ou falindo, então a procura foi bem maior. Mas desde antes da pandemia, as pessoas me procuram para especializar e profissionalizar os funcionários, os gestores, porque eu sinto que a gente começa a empreender meio que no susto, assim, e depois que vai buscando profissionalizar a gestão. Então, tem tido muita demanda e principalmente depois da pandemia aumentou bastante. E como é que acontece o seu trabalho? Alguma coisa é presencial também? Porque eu sei que você tem um trabalho também pelas redes sociais, pelo YouTube, né, pela internet. Eu trabalho basicamente com Instagram e YouTube, mas aqui no Rio de Janeiro, né, eu visito os restaurantes, tenho uma consultoria presencial, analiso toda a parte de estoque, de processos, a parte de finanças, precificação, eu visito os restaurantes para entender um pouquinho melhor. Mas eu também faço a distância, né, a mentoria, consultoria à distância, para entender um pouco mais sobre o negócio, a pessoa me envia tudo que acontece lá, eu analiso, dou um diagnóstico e dou passo a passo para melhorar. E qual é o perfil dos empresários que você atende, das empresas que você atende? São sempre micro, pequenos empreendedores, muita gente às vezes que está começando em casa ou que migrou para um estabelecimento próprio, pessoal que ainda está assim, começando a engatinhar nos processos. E qual tem sido a principal demanda, a principal dúvida? Principalmente a parte de estoque, eu sinto que o brasileiro ainda tem um pouco de dificuldade para entender como gerir um estoque, como gerir a parte de compras, como saber qual o estoque mínimo, qual o estoque máximo, mais ou menos nesses tópicos. Então, aí a gente vai entrar agora então no assunto que a gente se propôs a conversar hoje aqui, né, que é gestão de estoque. Qual é a principal orientação e o principal gargalo também que a gente tem ainda quando se fala de gestão de estoque? Ou melhor, conceituando até, o que é gestão de estoque? Gerir um estoque é principalmente saber o que você precisa ter ali para não ter buraco na sua operação. E aí não só falando de bares, restaurantes, mas quem tem loja de roupa, loja de sapato, seu cliente não pode chegar no seu estabelecimento, pedir uma coisa e você não ter, né? Então ter esse controle de estoque, um controle de compras eficaz, uma parte de pedido eficiente, né? Gestão por si só é muito importante. Assim como, claro, você saber tudo que você está vendendo e cruzar os dados com o seu estoque para saber se talvez você esteja comprando um insumo ou um item ali para revender, que talvez não seja interessante para o seu público. Então é muito mais um processo de análise por si só do que somente a parte de operação. Muita gente pensa que estoque é só olhar a operação, mas a gente tem toda a análise e estratégia por trás disso também. Mas então, fazer uma boa gestão do estoque pode significar redução de custo, eu aproveitar talvez de uma situação e melhorar o meu estoque? Qual é o risco também que tem de fazer? Com certeza, o estoque é o principal cofre do restaurante que a gente chama, né? Não só do restaurante, mas em qualquer setor. Se você tem um estoque muito grande, se você compra demais, você vai ter ali seu fluxo de caixa prejudicado, certamente,
porque muitas vezes você paga o boleto, paga aquela conta das compras que você fez antes de vender. Então, um estoque menor, um estoque enxuto, te ajuda a operacionalizar melhor o seu estabelecimento, te ajuda a ter um fluxo de caixa mais eficiente, te ajuda na gestão do que você vai ter no seu cardápio ou da sua loja, do que você vai expor para os seus clientes. Gerir um estoque bem é só benefício. Mas qual é o ponto principal, Bianca? Você diria que é pela demanda? Quer dizer, quando eu percebo que isso está saindo mais, é onde eu devo me abastecer mais? Não é necessariamente esse o ponto? A gente tem até alguns estabelecimentos que têm 50% do faturamento em estoque, né? Isso já mostra pra gente um indicador muito perigoso, porque se você tem metade quase do seu faturamento comprometido ali em estoque, parado, fica difícil realmente de tirar algum lucro no final do mês. Então, pensar em um estoque mínimo e principalmente num estoque máximo. Não tem por que comprar demais se você não tem tanta demanda para vender. Então, mas aí como é que eu faço essa avaliação, Bianca? Eu tenho que ter isso anotado e se tratando também de alimentação, a gente lida com produtos perecíveis, né? Tem uma outra preocupação que tem que ter também, né? Mais do que ter o produto para atender o cliente, mas ter um produto que ele se torne efetivo, interessante, não é? Que não havendo um controle pode se perder aí também, não é não? Exatamente. Na parte de gastronomia, então, ainda fica um pouquinho mais difícil por causa da validade, né? Você tem que ter um controle de tudo que entra no seu estabelecimento na parte de estoque, mas principalmente do que vai sair. E uma dica que eu posso dar para o pessoal é tudo que vai vencer primeiro tem que estar organizado na frente, porque muitas vezes a gente compra numa promoção algum produto em quantidade e por comprar na promoção em quantidade vai colocando para trás. E muitas vezes esse produto da promoção tá para vencer logo. E aí a gente acaba perdendo porque não se ligou na validade. Então sempre essa é uma dica universal, né? O que vai vencer primeiro tem que sair do seu estoque primeiro. E por isso ele tem que ficar posicionado na frente. Assim como a gestão do estoque mínimo e estoque máximo. Você tem que cruzar com os dados de venda, ver tudo que vendeu ali, avaliar, fazer uma margem de segurança, que eu gosto de colocar 20% para cima, 20% para baixo, para você ter ali uma base de segurança para não comprar demais e também não comprar de menos, não deixar faltar para o seu cliente comprar. É uma organização, quase que, não querendo aqui menosprezar, mas é uma organização quase que na despensa de casa que a gente tem que fazer, né? Que a gente vai consumindo mais, coloca na frente então. Como é que acontece quando você é consultada para dar a consultoria, como você é convidada, você chega no estabelecimento, você faz um diagnóstico? Me fale um pouquinho para eu fazer entender por onde começa o trabalho e depois onde começam os resultados também. Pensando em restaurante, a primeira parte é entender mesmo se está organizado, né? Porque num restaurante, no mercado gastronômico, você tem produtos gelados, estoque seco, né? Parte de laticínios, parte de carnes. Então fazer essa separação também para não ter contaminação cruzada, não vai colocar um peixe junto com uma carne, então fazer toda essa separação. E isso vale para quem está em casa, isso vale para quem tem loja física de sapato, loja de roupa, e-commerce, isso vale para tudo. A organização é fundamental, independente do tamanho do seu negócio e do nicho do seu negócio. Então deixar os produtos similares, da família similar, próximos uns aos outros e pensar sempre nessa questão da contaminação cruzada, não deixar produtos que podem ter contaminação. Então, o primeiro passo é organizar esse estoque, ter uma gestão cruzando os dados de venda com os de estoque mínimo. Sempre quando eu chego num restaurante, eu avalio tudo, olho como é que está a parte de estoque seco, olho como é que está a parte de estoque gelado, se tem algum tipo de possível contaminação ali. Depois eu vou para essa parte dos relatórios, entendo as vendas do restaurante, e aí eu pego o que a gente chama de ficha técnica, né? Um prato, por exemplo, um hambúrguer de um restaurante, ele tem um pão, uma carne, uma maionese, um queijo. Eu entendo os insumos que tem ali e cruzo com a quantidade que ele compra no mês. Muitas vezes, quando você cruza essa quantidade comprada com a quantidade vendida, você percebe que está deixando um monte de dinheiro ali no cofre, né, do restaurante, e poderia estar esse dinheiro no seu bolso, tá ali parado porque você compra mais do que você vende. Então esse diagnóstico todo é feito e eu devolvo para o dono de restaurante ou para o dono do estabelecimento para ele tocar o passo a passo a partir dali sozinho, sem precisar de mim. Que interessante. Agora, Bianca, você diria que é mais uma percepção, e eu diria que é mais como trabalho em cima disso, é perceber e trabalhar, mais do que investir, talvez?
fazer uma gestão exige investimento, exige mais organização, exige mais trabalho mesmo? Para gerir estoque é mais tempo, porque o que eu vejo mais por aí é o pessoal falando, mas eu não tenho tempo de contar o meu estoque, e a contagem de estoque é fundamental. Então, mais do que um investimento em algum equipamento ou um curso, é o tempo. E o empreendedor, principalmente o microempreendedor, não tem tanto tempo porque faz tudo. Faz o marketing, faz a gestão financeira, faz a gestão de estoque. Então, acaba ficando um pouco confuso para ele. Mas ele não percebe ainda, e é isso que eu tento ensinar nos meus cursos, nas mentorias. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Hoje eu estou conversando com Bianca Fraga, consultora de negócios do setor de alimentos e bebidas, e a gente está falando sobre gestão de estoque. Bianca, continuando essa nossa conversa, ainda há pouco você falava aí de que depende de cada estabelecimento, do perfil de cada estabelecimento para determinar a forma de gestão que se faz lá no setor, né? Lá no departamento. Agora me diga, você trabalha também com cursos, né? Qual é o conteúdo dos seus cursos? Como é que eles acontecem? Como um empreendedor pode acessar, inclusive, os seus cursos? Eu tô no Instagram, é Bia Fraga, 2 tracinhos, né? __. Eu também tô no YouTube com o podcast Boca de Fogão, focado no mercado gastronômico também. E o meu curso, ele se chama Método B. E é um método que eu criei focado em marketing e finanças, além da gestão, claro, porque eu acredito muito que eles andam juntos, né? Não adianta você fazer a melhor gestão de estoque possível se ninguém sabe que seu produto existe, que seu negócio existe. Então, o marketing tem que andar junto com as finanças, assim como não adianta você ter o melhor marketing do mundo e não gerir o seu estoque, e não ter uma precificação correta, e não fazer um bom processo ali de RH com os seus funcionários. Então, o Método B, que é o meu curso principal, eu falo de todos esses tópicos: marketing, finanças, gestão, precificação, principalmente a parte de estoque, tem um módulo inteiro só sobre estoque. Sempre pelo Instagram, consegue me achar, ou pelo YouTube, no podcast Boca de Fogão. Então são atividades dentro da empresa muito correlatas, eu não consigo falar de um setor, de uma gestão, e aliás gestão tem várias formas de gestão, né? Além da gestão de estoque que a gente está falando, gestão financeira, gestão de pessoas, né? Mas você desenvolve sempre, mesmo numa consultoria que eu te chame, por exemplo, para falar do meu estoque, você vai acabar trazendo todas essas questões porque elas são importantes no todo, principalmente dentro do setor gastronômico, assim, a gente trabalha no setor com as margens muito apertadas. Então, muita gente não tem ideia de como as margens são apertadas. E realmente tudo está interligado. Mesmo que você delegue alguém para fazer a sua contagem de estoque, essa pessoa tem que estar em boas condições de trabalho, o seu estoque tem que estar num ambiente agradável ali para ela trabalhar. Então, tá tudo super interligado. Vai fazer as fotos, vai fazer um vídeo da pessoa contando o estoque para postar no Instagram, tá tudo ligado, principalmente nesse setor de alimentos e bebidas, que as pessoas gostam tanto, né? As pessoas gostam de pedir um delivery, gostam de frequentar restaurantes, então a operação tem que estar bem unificada e tudo bem interligado para que o restaurante flua com tranquilidade ali. Bianca, consultando e pesquisando sobre você, encontrei um termo interessante, chama análise de Pareto. O que significa? Eu gosto de trabalhar muito com essa análise porque ela ajuda o empreendedor a perceber como é importante a gestão de estoque e ter esse cardápio enxuto, né? Ela diz que 80% dos seus ganhos vem de 20% das partes, ou seja, significa que 80% do seu faturamento vai vir só de 20% do seu estoque, trazendo para o nosso tema aqui de análise de estoque. Então não tem por que eu comprar tanto, fazer um estoque gigante, ter um cardápio muito grande, se só 20% ali dos meus insumos já vão representar 80% do meu faturamento. É sempre essa relação 80-20, assim como 80% das suas forças, né, de trabalho, seja sua equipe, seus garçons, vão estar ali em 20% dessa força. Você provavelmente vai ter algum garçom que se destaca e vende mais, algum cozinheiro que é mais eficiente, ele entrega mais do que os outros. É sempre essa relação 80-20. Para o estoque, ela é muito importante e pouca gente conhece. 20% só dos seus insumos devem representar 80% do seu faturamento. E essa questão do mix de produtos, né? Você utilizar o mesmo insumo em vários itens ali que você vende. Porque isso, de forma
operacional, fica mais eficiente para a sua gestão de compras, fica mais eficiente para a contagem e fica mais fácil para o cliente final escolher um item do seu cardápio, porque às vezes o cliente senta no restaurante, vê aquele cardápio imenso, ele já quer levantar e ir embora. Então, um cardápio menor, um cardápio mais enxuto, ele faz com que o cliente tenha mais facilidade para escolher, fique menos tempo ali, então sua praça, o seu restaurante gira com mais facilidade. É bem nesse sentido, assim, sempre 80% dos ganhos vem através de 20% das partes. É interessante, né? A gente fala de estoque, imagina algo quase que fechado, lá num ambiente fechado, num setor fechado da empresa, mas é muito interessante o que você está dizendo da relação que tem que ter com o cliente também, da relação com o fornecedor também, né? Vamos por partes, eu queria saber justamente disso, da relação com o cliente. A gente está vivendo numa época, num período de muita tecnologia, né? É comum chegarmos aos restaurantes e encontrarmos o cardápio no QR Code. O que pode ser muito bom por um lado, mas por outro lado meio segregador talvez, Eu posso optar por não querer usar o QR Code, eu quero um cardápio aqui manual. Talvez o meu celular não funcione, talvez eu não tenha bateria, É importante pensar nisso também, Bianca, você diz na satisfação do cliente para que a eficiência lá da minha gestão seja evidente, apareça mais? Olha, isso aconteceu comigo ontem. Fui num restaurante com o celular descarregado e só tinha QR Code. Então fiquei ali tendo que ir para outro restaurante. Essa questão da tecnologia é muito importante, Ter um sistema operacional tanto para o cliente quanto para a gestão, a parte em que você cadastra os itens no computador para ter uma gestão de estoque mais eficiente. Isso é super importante, mas eu não abro mão de ter um cardápio físico, porque esse tipo de coisa acontece. Eu cheguei no restaurante, estava com o celular descarregado, não pude ficar porque só tinha o QR Code. Com relação ao cliente, essa questão de cardápio, de gestão de estoque, influencia diretamente. Quanto mais itens ele olhar ali naquele cardápio, mais assustado ele vai ficar e mais indeciso ele vai ficar. A gente não quer que o cliente fique indeciso, a gente quer que ele compre rápido, consuma ali e passe para o próximo cliente. Essa relação entre estabelecimento, garçom ou quem estiver atendendo, ou se for um delivery e cliente, é super importante. Não tem como deixar de lado a experiência que o cliente vive ali quando chega no seu estabelecimento. E a relação com o fornecedor também, para que a minha gestão de estoque seja eficiente, como deve ser? Essa, para mim, é talvez até mais importante, porque uma boa relação com o fornecedor faz você, em momentos de crise, conseguir certos benefícios, A gente está aí vivendo esse finalzinho de pandemia e bem no início da pandemia, que foi mais caótico, digamos assim, os restaurantes ficaram muito vendidos, Porque não sabiam muito bem o que ia acontecer. E quem tinha um bom relacionamento com os fornecedores conseguiram aumentar um pouquinho o prazo, paga depois, deixa o boleto para daqui a 30 dias, manter um bom relacionamento, pagar em dia, sempre falar com educação, com o fornecedor. Às vezes acontece muito de ter uma entrega errada, então falar com educação quando essa entrega vier errada, devolver de forma correta, ou se vem a mais, pegar e devolver, ou fazer um jogo com o fornecedor e pedir uma bonificação para incentivar a sua equipe a vender mais. Eu sou muito do princípio de que o fornecedor é um parceiro e não um vilão. Muita gente olha o fornecedor como um vilão e eu olho como um parceiro, porque o fornecedor pode te dar insumos ali para você compartilhar com a sua equipe, ter um jogo ali de bonificação, um jogo de vendas, Quem vender mais vai ganhar isso daqui. E isso só estimula o trabalho em equipe, isso só estimula os benefícios do setor. O fornecedor tem que ser olhado como um parceiro, não como um vilão. Mas é importante que a gente pague tudo em dia também. Bianca, a gente está chegando no final da nossa conversa, no final do nosso programa. Eu queria ver se você consegue sintetizar para mim. Falamos de muitas coisas importantes, São muitos pontos. Mas se a gente for falar de gestão de estoque, onde a gente pode sintetizar? O que é mais importante para que, se eu não faço, eu comece a fazer, se eu faço errado, eu comece a acertar? Bom, gestão de estoque requer disciplina. Então, o que eu recomendo é definir um dia na semana
que o empreendedor vai contar o estoque, uma vez por mês ele vai cruzar com as vendas, então entender o que está vendendo bem, o que está vendendo mal, de repente tirar da sua carta ali de venda, do seu cardápio, do seu menu, sempre entendendo como o público está respondendo, observar o público é muito importante. Gerir estoque não é só contar o estoque, é entender a percepção que o público está tendo sobre o seu negócio também. Mas a disciplina é fundamental. Uma vez por semana contar o estoque, uma vez por mês analisar as vendas, entender se esse pareto está acontecendo, 80% dos ganhos estão vindo de 20% dos seus produtos. Também sempre consultar os clientes, entender se eles estão gostando de como está o cardápio, se está bem diagramado, se está fácil a leitura. O cardápio envolve tudo isso, né? A gente pensa que é só para trás do balcão, mas é para depois do balcão também. O cliente tem que ter facilidade em entender o cardápio. Se eu pudesse resumir gestão de estoque, eu resumiria em disciplina, porque é realmente um processo desagradável, eu diria, é um processo trabalhoso, mas ele traz muitos ganhos, não só com aumento de lucro, mas um ganho no geral de vida sustentável para o seu negócio, para você ficar tranquilo, poder tirar sua folga. Muito empreendedor não tira folga do negócio, poder tirar sua folga tranquilo que o seu cofre ali da empresa está bem gerido. Ótimo! Bianca Fraga, muitíssimo obrigado pelas suas informações aqui com a gente, pela participação no programa Rumo Certo. Foi um prazer, viu, Bianca? Obrigada demais, foi ótimo. Muito bem, e obrigado a você também que ficou conosco até agora. Rumo Certo volta amanhã. Um abraço grande e até mais.